queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro, e é com alegria que começamos mais um dia, iniciando com a nossa Lexio Divina, nossa leitura orante da Palavra de Deus. E que graça e poder ao longo dessa semana meditar as leituras que a Igreja nos oferece. E como eu venho falado a cada dia, nós estamos no mês da Bíblia, o mês da Palavra, então nós somos mais ainda impulsionados a mergulharmos na Palavra de Deus e a deixar que essa palavra transpasse o nosso coração. Faz parte dos passos da nossa Lexio Divina, então só relembrando que o primeiro passo é a leitura. Ler as leituras que a Igreja nos oferece a cada dia. Nós temos 3 leituras durante a semana. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Depois é o momento de conversarmos com o Senhor, de perguntar a Deus o que essa palavra ela quer nos dizer nesse dia. O que a Igreja hoje quer comunicar a cada um de nós através dessas leituras escolhidas na nossa Igreja. Pois o terceiro passo é a nossa oração, o nosso diálogo com o Senhor. A partir dessa palavra, aquilo que Deus toca o meu coração, nós vamos entrar nessa atitude de oração, nesse diálogo de amor com o Senhor. O quarto passo é a contemplação. Então você vai escolher uma frase que vai transpassar, que você vai ruminar, que você vai meditar ao longo do dia e que muitas vezes você vai lembrá-la. Lembrar essa palavra e dizer, Senhor, eu sou chamada a viver. Que é o quinto e último passo, que é a resolução, Quais são os propósitos a serem tomados neste dia? O que é que eu decido viver hoje como homem, mulher, como família, consagrado de Deus a partir dessa palavra? E assim nós vamos ser transpassados por esta graça. Hoje também, quinta-feira, é dia de comunhão, dia de unidade, somos convidados a rezar pela nossa igreja, de modo particular pelo nosso pastor, o Papa Francisco, pelas suas viagens e de modo particular pela intenção que o Papa traz no coração. E juntamente com ele rezamos por todos os bispos, todos os sacerdotes, os padres espalhados no mundo inteiro, os diáconos, aqueles que servem ao altar. Pedimos ao Senhor a graça de renovarem cada um no seu ministério e de serem sustentados pela nossa oração. Sobretudo aqueles que se encontram mais fragilizados vocacionalmente, espiritualmente, também aqueles que passam nas dificuldades na sua saúde mental. Pedimos ao Senhor a graça, o auxílio do Espírito Santo para ir ao encontro, consolar o coração e que possam dar o renovo, essa alegria. E estamos vivendo nesse tempo forte na nossa comunidade de Semente do Verbo, o retiro anual dos casais de vida da nossa comunidade. Então eu convido você também a rezar neste dia pelos nossos casais, para que eles vivam um profundo tempo de retiro, de oração, de escuta da vontade de Deus, que está acontecendo no Rio de Janeiro, com os nossos casais aqui do Brasil. Então, por isso, nós vamos sustentá-los com a nossa oração. Nessa quinta-feira, a Igreja celebra, neste dia 19, a memória de São Januário. Januário, bispo e mártir, viveu na Itália no século IV. Defendeu os cristãos que eram submetidos ao martírio por testemunharem a fé. Em virtude da liquefação do seu sangue, milagre que ocorre anualmente em Nápoles, onde se encontram as suas relíquias. Seu culto difundiu-se rapidamente em todo o mundo. A seu exemplo, amemos o Evangelho e sejamos seus fiéis anunciadores. Então, neste dia, este homem mártir, e peçamos a intercessão dele, esse homem que foi submetido ao martírio para testemunhar a fé, que ele nos dê a graça de sermos verdadeiras testemunhas do Evangelho. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firme. Por ele sois salvo, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, terias abraçado a fé em vão. Com efeito, transmitir-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim como um abortivo.
Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isso o que crestes. A carta de hoje de São Paulo vai narrar esse testemunho vivo que São Paulo viveu. Ele que foi esse homem que foi pregador do Evangelho e que deixa para cada um de nós essa mesma exortação de sermos homens e mulheres firmes na fé, verdadeiros anunciadores e pregadores da palavra. Mas ele vai dizer que tudo que ele prega, tudo que ele faz não é mérito dele, porque São Paulo, ao contrário, antes, da sua conversão, ele foi um perseguidor da igreja. E ele vai narrar, eu que persegui a igreja, não mereço, mas pela graça de Deus é que eu me torno um verdadeiro apóstolo do Senhor. E é interessante essa frase, no versículo 10 vai dizer, é pela graça de Deus que sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus. E nós devemos nos colocar também nessa postura, nessa posição de Paulo, porque muitas vezes não somos dignos de anunciar, de testemunhar, mas face a graça de Deus, Ele nos convida a sermos homens e mulheres que não têm medo de anunciar a palavra de Deus. Muitas vezes nós perseguimos, não a igreja, mas nós perseguimos a vontade de Deus, nós queremos ir contra a vontade de Deus, mas mesmo assim, Ele nos escolhe, nos elege, o Senhor age com a sua graça, com a sua misericórdia e nos convida a sermos homens e mulheres que não têm medo de anunciar a palavra de Deus. E porque nós somos transpassados pela palavra, hoje somos convidados a sermos anunciadores. O salmo de hoje é o Salmo 117. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Então, o salmo de hoje é esse convite. O próprio refrão já diz, Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Então, o convite é agradecermos e louvarmos ao Senhor pela sua bondade. Deus que na sua infinita misericórdia pousa a sua mão sobre cada um de nós e realiza maravilhas. E por isso o salmista nos convida a cantar as grandes obras do Senhor realizadas no meio de nós. Então, o convite que você tem hoje é cantar ao Senhor, é dar o seu louvor, a sua ação de graças, a bem dizer, porque o Senhor fez, faz e fará grandes maravilhas. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa dos fariseus. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijo e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés.
Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou, vá em paz. O evangelho de hoje é uma grande lição para nós face ao julgamento do outro. Porque essa mulher pecadora, primeiro Jesus vai à casa dos fariseus, ao entrar lá, uma mulher pecadora que se prostra aos seus pés, que vai banhá-lo e cuidá-lo. Depois Jesus vai narrar uma parábola para aquele homem que vai questionar o Senhor, que é a parábola do devedor. E no final Jesus vai dizer a ele a importância do perdão e a importância de acolher o outro de acordo com a sua dignidade. O Senhor não olha os nossos pecados, mas Ele olha a intenção do nosso coração. E é isso que acontece no evangelho de hoje com esta mulher. E Jesus que perdoa aquela mulher e diz, a tua fé te salvou. Que foi uma fé bem mais concreta e mais humilde do que aquele homem que convidou Jesus a entrar na sua casa. Então que neste dia possamos ter um coração que reconhece as nossas faltas, mas que acredita e sabe da misericórdia de Deus que nos olha com dignidade, que não para nos nossos defeitos, mas nos acolhe tal como nós somos. E somos convidados também a acolher o outro sem julgamento, mas amá-lo na condição que se apresenta a cada um de nós. Então tenhamos uma bela quinta-feira neste dia de comunhão, de unidade, renovemos o nosso amor, o nosso perdão uns pelos outros e que Deus os abençoe.